Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Olha aí, ó. Mais um domingo. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós tivemos ontem ali na Morada Nova, lá na pracinha da academia, ministrando a palavra do evangelista João, capítulo 8. E a gente disse que ia falar sobre Jesus maior que Abraão. Jesus maior que Abraão. E está em João, capítulo 8, a partir do versículo 30. Mas aí a gente começou no versículo 23 e terminou no versículo 29. Mas foi bom ter feito aquele vídeo de ontem, já vai estar lançado no YouTube. E nós vamos chamar essa ministração Jesus maior que Abraão, segunda parte. Eu outro nós vamos editar como a primeira parte. E nessa primeira parte desse vídeo, que foi no dia 8, uma questão que Jesus, conversando com os judeus, fariseus, saduceus, como sempre, debate. E ele foi explicando ali sobre a sua origem, como nós lemos aqui, ó, no versículo 23. Eu quero ler para você João 8, versículo 23 até o 29, para você acompanhar esse vídeo aqui, a partir do versículo 30, que vai ser a segunda parte. Jesus maior que Abraão. Lápis, papel e caneta, a Bíblia, nós vamos tratar aqui de assuntos em que Jesus sempre foi aquela polêmica para o povo, né? Você vai ver que fariseu, saduceu, sacerdote, escriba, toda essa classe, essa elite, sempre fazendo pergunta para Jesus. Então nós que somos das nações gentílicas, que nem conhecemos as leis de Israel, os estatutos, não estamos familiarizados com as regras de lei de Israel e a de Deus dado para eles. É bom vocês acompanhar. Você vai ver que vai ter debates aqui, mas não é esse debate que passa televisão, jornal, que o pessoal debate, não é isso não é coisa disso não. Então vamos orar a Deus, e a partir, depois dessa oração, quero ler para você João capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 29, sem comentar, porque já foi comentado no vídeo de ontem, no dia 8, hoje é 9/7/2023. 2023. Vamos orar a Deus, Senhor Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui dando-nos esta graça de ministrar essa segunda parte acerca do texto que fala Jesus maior que Abraão. Que o Senhor continue abençoando poderosamente. Amém. E quero agradecer vocês nas redes sociais, vocês que têm acessado esse vídeo, se inscrito nesse vídeo, nesse canal, e aqueles que ainda não se inscreveram, mas têm acessado, têm passado para frente, graças a Deus, muito obrigado. Deus continua abençoando poderosamente. E você que está nos ouvindo, que se quiser se inscrever, amém, vai nos ajudar muito nesse ministério. É só você lá no YouTube, canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Esse vídeo aqui, amanhã provavelmente vai estar lá também. Eu fico agradecido, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o que foi ministrado no vídeo anterior a este, e esse vai ser a segunda parte, foi ministrado ontem. Eu quero ler sem comentar, que já foi gravado. João capítulo 8, a partir do versículo 23 até o 29, e começar essa ministração no versículo 30, tá bem? Então vamos lá. O que foi ministrado ontem está assim: e disse-lhes Jesus falando para eles: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isto vos digo que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Estou lendo que foi ministrado ontem, amém? Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse:
o mesmo que também, já desde o princípio, vos disse: muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Foi ministrado ontem. Mas não entenderam que ele, Jesus, lhes falava do Pai. Não entenderam nada. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tá vendo aí? Jesus vai conversando com eles, ele vai fazendo a pergunta, desconfiando de Jesus, mas na verdade, no fundo, eles têm aquele conceito de que Abraão é maior que Jesus. Aí você vai ver agora a segunda ministração, segundo vídeo, parte 2, Jesus maior que Abraão. Eu só li aqui o que foi ministrado ontem, para você, quando acessar o vídeo do dia 8/7/2023, você vai acessar isso aqui no dia 9/7/2023, e sábado que vem vai ter a terceira parte, amém? E depois a quarta, a sequência. Vamos lá. Muito bem, foi lido aqui. Aí você vai ver que até então o nome de Abraão não foi citado aqui. Mas na altura desta conversa, na altura desse debate, dessa discussão da parte deles com Jesus, aí você vai ver que eles vão citar em quem eles mais creem, em quem eles mais criam. Era as ações de Abraão. Tinha na sua cabeça, no seu conceito, até mesmo da sua religião, né, no seu conceito religioso, que Abraão era maior que Jesus. Aí você vai ver que o debate vai começar. Por isso, eu convido a você a pegar a sua Bíblia, lápis, papel, caneta para casa. Amém, glória a Deus. E vou dizer a você uma coisa aí, isso aqui é muito sério. Nós, as nações gentiles, estamos acostumados a ser religiosos, escolher uma igreja, um ministério, e ali fazer parte, tá tudo bem. Com todo respeito, desculpa a expressão, talvez ir lá marcar cartão, pensar mesmo, e voltar. Mas aqui, a questão é séria. Isso aqui é um documento. Isso aqui está escrito na Bíblia, não é à toa não é casual não. Sabe quem deveria levar isso aqui a sério? É os líderes eclesiásticos, é os que estão de frente para nos ensinar as coisas de Deus. É o que acontece com eles. Com eles. Versículo 30. Jesus é maior que Abraão. Começa assim. Falando ele estas coisas, você vai ver que Jesus estava falando essas coisas com aqueles que estavam debatendo com ele. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Agora, é de suma importância você observar que muitos creram nele. O leigo, quando lê isto, talvez até prega: muitos creram em Jesus, aceitou sua pregação. Talvez até eu mesmo já fiz isso há anos atrás. Mas na verdade, essa crença deles, Jesus vai reprovar. Trazendo esse impasse aqui, eu quero trazer para os nossos dias, em que muitas pessoas até dizem que creem em Deus, creem em Jesus, mas muitas vezes essa crença é reprovada. Olha o que acontece aqui. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora só que Jesus falou para aquele grupo de pessoas que sustentaram, que criam em Jesus. Veja bem, tem aqueles que não creem em Deus, tem aqueles que não têm religião nenhuma, mas tem aqueles que eu sou religioso, eu pertenço a alguma denominação, algum credo, eu professo, por aí vai. Agora Jesus vai conversar
com aquele grupo, vai dar uma resposta, vai fazer um respaldo, vai fazer uma lembrança, uma advertência com aquele grupo que diz que cria nele. Você acha que Jesus vai aprovar a crença deles? Por aí você vê que não resolve eu e você nós dizer, eu creio em Deus, eu tenho uma religião, por aí vai. Não é isso. Olha aqui, Jesus disse, ó, Jesus dizia, pois aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eles acabaram de dizer que cria em Jesus. Agora Jesus está reprovando. Isso quer dizer que não basta. Eu creio em Deus, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu sou religioso, eu sou da igreja da placa mãe, não sei o quê. Não resolve. Deixa eu voltar, ler novamente esse texto e parafrisar, porque parece que fica assim, não uma mensagem subliminar, mas isso aqui passa batido. Muitas vezes a gente leva o conceito de que muitos creram em Jesus, ó, valeu, está crendo nele. Mas essa crença, Jesus está reprovando. Olha o que diz, vou repetir. Pois, Jesus dizia, pois aos judeus que cria nele. Olha o que ele falou com aquele grupo que dizia que cria nele. Dizia, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Cria em Jesus, mas não era seguidor dele. Cria em Jesus, mas era reprovado as suas crenças, a sua fé em Jesus. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo aqui? Muitos creram em Jesus. Está relatado. Muitos criam em Jesus. Mas Jesus mandou eles conhecer a verdade. Mas Jesus mandou eles conhecer a verdade. Quantos religiosos? Porque religiões, você sabe, tem bilhões. Religiões, tem bilhões de religiões. Só na Índia tem mais de 1 milhão de religião. Só na Índia. Agora eu quero que você pense uma coisa. Em todo esse complexo religioso, em religião que as pessoas têm, cada um tem uma religião e acha que está bem nela e diz que está bem com o Pai. Se os judeus aqui foram reprovados, mesmo dizendo que cria nele, e Jesus disse, vocês creem em mim? Vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Agora, aqui no Brasil, em outros países, que são as nações gentiles, para se entender isso aqui, tem que ter uma familiaridade com essa situação aqui, com essa regra, com esse estilo de vida, esse estilo de religião, é melhor dizer, esse estilo de crença. O que resolve uma pessoa brasileira ou demais das nações ler um texto desse, se não tem um parentesco com essa história, com esse episódio, com essas coisas? Resolve alguma coisa? Um de vocês das redes sociais estão presentes aqui, deixa eu tornar a lei e fazer uma pergunta para você. Presta atenção. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Está vendo aí? Qual o entendimento que eles têm? O que eles estão debatendo aqui? Nós, como creio em Deus, eu creio em Deus. Eu sou religioso, mas o que vale isso? Se não conhecer a verdade que é Jesus, se não conhecer o caminho que é Jesus, se não entrar pela porta que é Jesus, se não nascer de novo em Jesus, que esclarecimento você vai ter da Bíblia? Você sabia que se vocês não aceitarem Jesus, Ele não vai liberar, Ele não libera aquele Espírito Santo
que desceu no dia de Pentecoste, Atos 2, para morar no coração de todo aquele e aquela que aceitaram a Jesus. Se vocês não aceitar a Jesus de coração, ele não libera o Espírito Santo que desceu para morar no coração daquele que confessa Jesus. Aleluia. E sabe que título que Jesus deu a esse Espírito Santo? Diz que Jesus disse: eu subirei, quando eu for ele vai descer. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ensinar. O Espírito Santo é o professor, é o autor, é o intérprete desta palavra. O Espírito Santo de Deus que desceu no dia de Pentecoste, ele que é o autor, o intérprete desta palavra. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Jesus apontando a liberdade. Jesus apontando o livramento, o escape. Jesus diz assim, ó: seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho é Jesus. Ele veio para libertar de tudo aquilo que nos prende. Então preciso dar um passo para Jesus. É preciso aceitar Jesus, não de gogó, não de boca, mas de coração. Aí o versículo 34, respondeu-lhe Jesus. Aí você vai ver Jesus respondendo eles. Eles retrucaram, dizendo para Jesus que nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Aí o versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade, olha que Jesus fala duas vezes. Quando vem você ver na Bíblia, quando está dizendo em verdade, aí uma advertência mais fraca, em verdade. Mas quando você põe duas vezes, em verdade, para a frisou mais forte. Então vamos ver o que Jesus falou duas vezes. Em verdade, versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. O que é que Jesus vai dizer para eles? O que Jesus fala para nós, você pode pegar, abraçar e acatar, porque ele é a verdade, ele fala a verdade. O que Jesus falar, pode assinar embaixo. Jesus vai falar para eles: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí, ninguém de nós quer se preocupar se estamos no pecado. É engraçado, né? Que ironia aí. A Bíblia fala sobre o pecado. Nós já nascemos no pecado. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Todo mundo já nasceu nesse mundo, já nasceu pecador. Que é isso? Criança não tem pecado. Aí Jesus diz: vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E quem é que perdoa pecado? Jesus. Quem é que te perdoa dos seus pecados? Jesus. Quem é que te purifica dos nossos pecados? A química do sangue de Jesus. Solamente o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é que remove o pecado da humanidade. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. É engraçado, e Jesus conversando com eles, e eles, com toda aquela religiosidade, com toda aquela fé, com toda aquela crença em Abraão e até mesmo em Moisés, rejeitando o príncipe da vida deles, o seu Messias, o seu Salvador, que é Jesus. A conversa aqui, ela continua, ela não para. Aí o versículo 35, Jesus diz: ora,
o servo não fica para sempre em casa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha aqui. Vocês estão falando que não tem pecado? Vocês estão falando que são servos de Deus? Vocês estão dizendo que é filho de Deus? Se vocês fossem filho de Deus, o filho permanece em casa, mas o servo casca fora. Olha o que Jesus está mostrando para eles, algo que é literal, comum em nossa vida. Se você tem alguém trabalhando para você, tem um sítio, uma fazenda, ou uma empresa, ele está te servindo, ele é teu servo. O dia que você quiser demitir ele, você vai lá, chama ele, acerta com ele conforme tem que acertar na lei, que é coisa difícil, na verdade. Vai mandar ele embora, porque ele é servo, ele é um empregado teu, ele não fica na tua casa, ele é servo. Mas Jesus diz que o filho, ele é herdeiro, ele fica na casa, é isso que ele está dizendo. Agora eu vou dizer para você, se nós não tiver uma familiaridade com essa palavra, como é que nós vamos entender isso aqui? Como é que vai entender isso aqui? Respondeu Jesus, na verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Já está falando para eles, você vai chegar lá. E eles ainda não entenderam. Mas você vai ver que essa conversa, eles próprios vai fazer pergunta para Jesus, rejeitando as verdades que ele joga para eles, eles vai caçando para a cabeça, vai chegar uma posição que Jesus vai apertar a conversa, vai chamar eles filho do diabo, ó, sois filho do capeta. Aí, meu irmão, Jesus pegou pesado, mas aqui, Jesus está pegando leve, Jesus lá vai pegando leve, conversando com eles, não é esquivando não, porque Jesus não precisa esquivar de nenhuma afronta do homem. É nós que tem que esquivar. Se está no pecado, se não está na santidade, é saindo fora. Jesus tem misericórdia. Eu quero ter no caminho reto, andar em tua direção. Quando aquele comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Aonde Jesus quer chegar com isso? Ele quer te chamar de filho de Deus. Mas para você ser filho de Deus, vocês têm que aceitar a Jesus. Sabe o que diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12? João escreveu assim, ó, Jesus veio para o seu. Você que não é crente, leve isso a sério. É para você essa mensagem aqui, nesse momento. Jesus veio para o seu, para o judeu. Mas os seus não o aceitaram, rejeitaram. Mas, esse mas, refere a vocês que ainda não aceitou Jesus. Mas, a todos, quando o aceitarem, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus, os quais não nasceu do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Você sabia, vocês que não aceitaram Jesus, vocês é necessário aceitar Jesus para ser filhos de Deus, por adoção, que o verdadeiro filho de Deus é Jesus. Ele veio direto do Pai, mas se vocês querem ser filhos de Deus, tem que nascer de novo, tem que aceitar Jesus. É engraçado uma coisa, como é que a Bíblia é ministrada para vocês que não aceitar Jesus, até aqui nas redes sociais, e vocês ficam na mesma posição. Aí você vai ver aqui, o que aconteceu com Israel, está acontecendo com você que é jeitinho da carne. Por isso que Jesus, ele vai falando leve aqui. Aí você vai ver que a resistência dos religiosos, porque tem pessoas que é assim, você pega para eles, eles te escutam, você fala, ganhei para Jesus. Aí você termina o discurso, ele, meu pai nasceu nesta, meu avô morreu nesta, eu não saio desta. E problema é de quem? Problema é nosso? Problema é nosso? Quem é que tá com problema aqui? É Jesus ou é que estamos debatendo com ele? Resistir à verdade que é Jesus. Quem é que tá com problema aqui? Qualquer um de vocês está nas redes sociais aí, com todo respeito. E vocês que estão aqui, com todo respeito. Quem é que tá com problema? Jesus ou aquela multidão? Ele diz, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois, olha o que Jesus diz, se pois o filho
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é o libertador aqui da nossa vida? Jesus. Esse que é Jesus? Esse que é Jesus? Pouco acima está escrito que muitos creram em Jesus, mas não passou, com todo respeito à expressão, de religiosos. Muitos religiosos, você prega para ele. Eu não estou aqui para implicar com o religioso, não. Estou aqui, pela graça de Deus, para ministrar a palavra de Deus, meu Deus do céu. Você está vendo a gravidade? Será que você está nessa gravidade? Será que você se encontra nesse problema caótico deles? Faz o exame. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde Jesus quer chegar com isso? Vê que ele está conversando, direcionando esta fala, ensinando isso, advertindo eles, com um grupo de pessoas que se dizia crer nele. Ninguém pode sair disso. Quantos religiosos você vê nas cátedras, você vê nas igrejas evangélicas, está lotado, na verdade. Aleluia, amém. Mas à primeira vista, para se olhar assim, oh, que beleza, que beleza. Mas Deus não olha a aparência, Deus não está olhando a casca, o lado de fora. Deus não está comovido com a multidão de pessoas que está lá, naquela liturgia, naquele culto lá, tudo é a mesma coisa. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você conheça a palavra de Deus cada vez mais. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Eu já sou religioso, já estou bem, estou na graça. Você acha que você está na graça? Se você não desenvolver o conhecimento em Jesus, não vai ficar mirrado, meu irmão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui é sério demais. Tanto para nós cristãos, para nós não deixar de ser crente de Jesus, não abandonar essa palavra, e serve também para vocês que não aceitaram Jesus. Olha o que Jesus disse, repito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu e você, nós, é que tem que procurar a Bíblia, escolher a Bíblia, e saber que libertação é esta. A libertação que os profetas disseram antes de Jesus. A libertação que Moisés já profetizou 1400 a 1500 a.C. Sabe o que Moisés diz? A 1400 a 1500 a.C. Ele diz assim, ó, olha Israel, o Senhor vos levantará um profeta, igual a mim, e a alma que não ouvir este profeta será extirpado da face da terra. Você tem essa preocupação? Você quer conhecer esse profeta que é Jesus? Moisés disse que o Senhor iria levantar um profeta igual a ele. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa para testemunho daquilo que ele havia de anunciar. Aí prega o evangelho para quem não é crente. Nós estamos falando para vocês, Jesus está voltando. É necessário aceitar Jesus. Fica na mesma posição, suas criaturas. O que vocês estão esperando? Suas criaturas. O que é que vocês estão esperando, rapaz? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele usou essa expressão verdadeiramente? É porque eles achavam que estava livre. Muitos de nós pensamos que estamos livres. Eu sou livre, eu estou livre. Você acha que você está livre sem aceitar Jesus? Sem aceitar Jesus, nós estamos tudo nas garras do diabo. Não. Eu estou em cima do muro. Deixa eu assim. Eu sou a pessoa que eu estou em cima do muro. Eu nem tenho Jesus, talvez eu tenha assim, e também não estou no lado do diabo. É só fazer acrobacia. Com todo respeito, trabalhar no circo. Você está na corda bamba, eu estou na corda bamba. Eu não sirvo o diabo, mas também estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus do jeito que eu penso. Eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus. Agora tu vai cair do lado do capeta. Isso aqui é sério. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente. Na verdade,
Se eu vos libertar, vocês é livre. Mas essa liberdade que está na cabeça de vocês é prisioneiro do pecado. Mas não tem pecado não, não tem não. Jesus disse, ó, eu vou para o Pai. Quando ele vier, o Espírito Santo vai descer. Ele vos convencerá do pecado. Convencer nós do pecado. Convencer a raça... Que pecado? Do pecado, da justiça e do juiz, porque o príncipe desse mundo já está julgado. 3 afirmativos que Jesus falou. Jesus disse, do pecado que não crê em mim. Então, em outras palavras, é pecado não crer em Jesus, conforme as Escrituras, e não conforme a religião que nossos pais nos ensinaram. Meu pai nasceu nesta, meu avô morreu desta, e desta eu não saio. Então fica prisioneiro da cegueira eclesiástica, sua criatura. Aleluia. Fica na cegueira eclesiástica. Você vê o que vai dar isso? Qual é o fim? Bem sei, Jesus continuou. Falou assim da liberdade que ele tem para dar. Aí no versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus sabia. Ele estava questionando aqui que Abraão é maior que Jesus. Ele estava defendendo aqui a fé de Abraão. Quem foi Abraão? Olha quem que está chamando. Abraão é o nosso pai. Você vai ver mais embaixo aqui, quando eles falam para Jesus, Abraão é nosso pai. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse, ó, o vosso pai é o diabo. Jesus falou isso? Falou. Onde é que tá? Vou ler, espera que eu vou chegar lá. Vai estar aqui, espera um bocadinho. Aleluia. O vosso pai é o diabo. E era religioso. Estava apresentando a sua religião para Jesus. A religião que eles herdou do pai deles. Ele defendia. Os nossos pais. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar. Aí, ó. Tá vendo? Jesus disse, escuta aí. Vocês estão defendendo a fé em Abraão. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Conheço vocês muito bem. E contudo, vocês querem me matar. Aí você vai ver que mais embaixo, Jesus diz, Abraão exaltou em ver o meu dia. Aí, com todo respeito, quebraram a cara, caçaram pra cabeça, que achou que Jesus não sabia de nada, sabia tudo. Ele diz mais embaixo, vou ler depois, ele diz, Abraão exaltou em ver o meu dia. E vocês querem me matar. Como é que Abraão é vosso pai? Como é que vocês acham que Abraão é maior que eu? Aqui, eu estou dizendo aqui, ó. Pensei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Meu irmão, minha amiga, presta atenção. Se essa palavra não entrar no vosso coração, você vai rejeitar esse evangelho. Você vai rejeitar essa palavra, vai rejeitar Jesus. E vai afirmar que tem ele, que é de Deus, que está salvo. Isso é um absurdo. Já pensou? Você está nessa situação? Você se encontra nessa situação? Será? Se você vê o início dessa ministração, diz que muitos creram em Jesus. E ele lá vai conversando com aqueles que se diz crer nele. Crer nele. Jesus está reprovando a fé deles. Jesus está mostrando que a maneira que eles creem em Jesus é da maneira deles. Será que você crê em Deus da sua maneira? Será que você crê em Deus do jeito que você foi ensinado na religião? Faz um exame. Pensei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Porque a minha palavra não entra em vós. Porque a minha palavra não entra em vós. Essa palavra
Sabe o que é que Davi diz? Sabe o que é que Davi expressou há 3.000 anos atrás? Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá vendo aqui? O que eu e vocês têm que fazer? Procurar guardar essa palavra em nossos corações. Para quê? Para o fim de quê? Não pecar contra Deus. Como é que nós não vai pecar contra Deus se nós não guardamos essa palavra em nosso coração? Jesus diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. Aí Jesus não está falando aqui com ninguém. Eu estou falando para estar vindo para vocês, não. Eu falo daquilo que vi, ouvi do meu Pai. Tudo que Jesus falou, ele citou, ele falou e ouviu do Pai. Ele está dizendo aqui, ó: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Agora você vai ver aqui que eles têm Abraão como pai deles, não é? Presta atenção. Você está achando que Jesus, nesse versículo, está citando o pai Abraão deles? Não, está citando o diabo. Jesus está falando aqui que o pai deles é o diabo. Ô irmão, não é isso não, não é não? Espera para você ver quando chegar aqui você ver. Jesus falando: o vosso pai é o diabo. É o diabo que é o vosso pai. E Jesus vai falar por quê? Porque o diabo foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida, o mentiroso. E aqui, essa turma, com todo respeito à expressão, que está dizendo que crê em Jesus, está querendo matar Jesus. Querendo matar Jesus. Porém, Jesus diz: o vosso pai é o diabo, que ele foi homicida desde o princípio. É a mesma coisa de Jesus dizer: vê lá se Abraão tivesse quem queria me matar. Abraão exaltou e vendeu o dia. Sabe quando? Entre tantas maneiras, aquela que ele creu na ressurreição. Ele creu na ressurreição. Ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Quem é nosso Pai? Quem é o nosso Pai? Nosso Pai é Deus. O nosso Pai é Deus. O nosso Pai é Deus. É mesmo. Como? Baseado em que Deus é o nosso Pai? Baseado em quê? Baseado em quê? Que Deus é o nosso Pai. Baseado em quê? Da força. Baseado em quê? Que eu e você pode dizer que Deus é o nosso Pai. Baseado em quê? Se João escreveu: Jesus veio para o seu, os judeus, e os judeus o rejeitaram. Mas a todos, esse base é eu e você, que é gentil, pertence ao Brasil, as nações, tem nada a ver com Israel, mas a todos quanto aceitar, deu-lhes o direito, que direito? De serem filhos de Deus. Ué, mas nós já é filho de Deus? Mas nós já somos filhos de Deus, automaticamente. E os filhos do diabo? E os filhos das trevas? Não tem, não? Onde é que eles se encontram? Onde eles estão? Os filhos das trevas? Aonde? Se ninguém é filho das trevas. Aí, ó. É brincadeira. É brincadeira. Olha aí. Olha aí. Eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também veste junto de vosso Pai. Guarda essa. Vosso Pai. Segura essa. Vosso Pai. Anota essa. Para cá. Jesus disse: vosso Pai. Agora você vai ver qual é o Pai que Jesus está falando que é deles. Você vai ver.
Porque na cabeça deles, o nosso pai é Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Falando pra Jesus, caçou pra cabeça. Você não é filho de Abraão? Você não é filho de Abraão? Escuta o versículo 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Já respondeu Jesus. O nosso pai é Abraão. Ó, Jesus está falando, eu ouvi do meu pai. Fernando. Beleza? Parabéns. Obrigado. Não, você chora. Amém. Obrigado. Eu estou parafrisando aqui, que não pode deixar passar. Não pode ler a Bíblia igual o sistema religioso, né? Tem o sistema religioso. A religião faz isso. Tem aquele negócio lá e você não entende nada. Mas escuta que eu deixo eu repetir para você entender. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus falou que o pai dele, o pai de Jesus é Deus. Jesus tinha um pai, é Deus. Tem um pai, correção, que é Deus. E ele está apresentando aqui o nosso pai é Abraão. Responderam-lhes, nosso pai é Abraão. Jesus disse, agora você vai ver o que Jesus falou para eles quando ele citou que o pai deles é Abraão. Você vai ver que Jesus vai falar algo com eles quando eles disseram que o nosso pai é Abraão. Vamos ver se Jesus vai aprovar. Aqui agora está a prova dos 9. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Tá vendo? Vocês estão falando que Abraão é vosso pai? Se fosse filho de Abraão... Amém. Beleza. Se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Aí ele continua o versículo 40. Agora procurais matar-me. Agora procurais matar-me. Tá vendo aqui? Religiosos. Tá dizendo aqui que criam em Jesus, mas do jeito deles, baseado na religião que eles foram criados, entenderam. E Jesus conversando com eles, falando que é filho de Deus. Jesus falando que tudo que eu falo convosco, eu ouvi do meu pai. Aí eles retrucam Jesus, o nosso pai é Abraão. É isso. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem. Jesus disse, vocês estão procurando matar a mim, homem? Eu sou homem. Está procurando matar a mim, homem? Que vos tem dito a verdade? Quer me matar? Eu? Que vos tenho dito a verdade? Que de Deus tem ouvido? Vocês querem me matar? Eu como homem? Vocês querem me matar? Eu como homem, estou dizendo que eu ouvi de Deus. De Deus, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi a palavra do meu pai. Tudo que eu vos falo é porque eu ouvi do meu pai. Todo ser humano tem a carência, a necessidade de estar lendo a palavra de Deus. Eu vou dizer obrigado não, porque isso aqui é livre. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Aí Jesus falou, não. Abraão falou isso para vocês? O vosso pai, que vocês dizem que Abraão fez isso, falou a verdade de Deus para vocês? Abraão fez isso? Está fazendo expressar, raciocinar. É como se Jesus falar, faz uma reforma dessa religião de vocês, faz uma reforma dessa crença de vocês. Vê em que você está acreditando, vê em que você está defendendo, se é certo ou errado, se é correto ou não. Por isso Jesus diz,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse bairro santanense, a maioria precisa conhecer a verdade. Essa Itaúna, a maioria precisa conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. Mas agora, Deus Jesus, procurai matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Agora, você vai ver aqui que Jesus vai falar algo chocante para ele. Se você prepara aí, porque se você é um daqueles religiosos, mas não aceitou Jesus, não entrou pela porta que é Jesus, está defendendo com toda razão o direito que você tem, algo que você crê em Deus, através de alguma coisa que você acha que é correto, fora de Jesus, não tem jeito não. Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção. Para você falar que está com Deus, chegou a Deus, conhece a Deus, está no caminho de Deus, vai encontrar com Deus, a porta é Jesus. Ninguém chega a Deus, ninguém tem a Deus fora de Jesus. Aí, meu irmão, aí você vê por que nós somos crentes em Jesus. Aleluia. Aí você vê por que nós converteu a palavra, por que nós converteu a essa palavra, por que muitos dizem aí, mas virou crente em Jesus. Aleluia. Olha aqui. Mas agora procurai matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí eles disseram para Jesus, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição. Nós não somos nascidos da prostituição. Temos um pai que é Deus. Aí é caçar a tarde. Já disseram para Jesus, nós não nascemos de prostituição. Nós temos um pai que é Deus. Versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, agora escolha aqui. Mas em cima ele disse que Abraão era o vosso pai, é o nosso pai. Agora disse aqui que Deus, que é o pai deles. Você vai ver o versículo 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Tá vendo aqui? Jesus está falando para quem? Aquele grupo de pessoas que falou que crê nele. Imagina muitos que não creem em Jesus. Imagina muitos que estão nem aí para a Bíblia. Imagina muitos que gerência suas próprias vidas. Imagina que situação caótica. Não lê um versículo bíblico, que ninguém é obrigado. Não conhece quase nada da Bíblia, que ninguém é obrigado. Se está com medo de ficar bitolado, então nem lê. Permanece na situação que está. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Aí você, como jeitinho da carne, e você não pertence à nação de Israel, e muito menos
a igreja cresce, o corpo de Cristo, a sua noiva, que ele vai levar a qualquer momento. Aí vocês, gentios, as nações, como é que vocês encaram isso aqui? Como é que você vai trazer isso aqui para o seu conhecimento ou para o conhecimento de chegar a Deus? Você não vai ter interesse. Se pegar uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que tem interesse em saber disso, ele vai olhar, ele não vai ter interesse algum. Só quem aceitou Jesus, só quem converteu Jesus, só quem nasceu de novo, só quem tem o Espírito Santo é que tem interesse nessas coisas. Sabe por quê? Porque Ele é que nos induz às Escrituras. Aleluia. Você sabia que enquanto vocês não aceitaram Jesus, você não vai ter interesse de conhecer a Bíblia? Até ler a Bíblia você pode ler. Até fazer uma leitura para o Salmo 90, deixar a Bíblia escrita no Salmo, lá aberta no Salmo, aí vai. Mas enquanto a pessoa não aceitar a Jesus, ele nunca vai ter interesse de conhecer essas maravilhas, de alimentar sua alma com esse pão. É Jesus. Você pode soldar, você pode observar aquilo que nós estamos falando pela graça de Deus. Toda pessoa que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não converteu a Jesus, que ainda não entrou pela porta estreita que é Jesus, nenhuma delas tem interesse de conhecer isso aqui. Nenhuma. Sabe por quê? Jesus disse, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito não descerá. Mas se eu for, o Espírito descerá, conforme desceu. E ele, quando vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar delas. Então, para você ser induzido a estudar a Bíblia, a crer na Bíblia, a aceitar essas palavras, o qual Jesus diz para eles, as minhas palavras não entram em vós, é coração duro. Enquanto vocês não aceitarem a Jesus, não converterem a Jesus, jamais vocês vão sentir desejo de ler isso aqui, pesquisar isso aqui, aceitar isso aqui, ter prazer nisso aqui. Aleluia, glória a Deus. Está vendo a diferença? Se nós, os evangélicos, deixar de ser cristão e na conversa de Maria vai com as outras e abandonar a Bíblia, você crê de pai não? O povo tá certo. A voz do povo é a voz de Deus. Quer ser crente não. Se nós fizer isso, você acha que o Espírito Santo da nossa vida vai nos induzir a ler essa palavra? Querer desejo de ler a Bíblia? É ruim. Olha aí. Mas agora procurai matar-lhe a mim, que vos tem dito a verdade. Versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está dizendo aqui, ó, eu não vim de mim mesmo. Eu não vim de mim mesmo. Eu vim aqui porque Deus me enviou. Então, Deus enviou. Sabe qual foi o envio de Deus aqui na terra, na pessoa de Jesus? Sabe qual foi? A palavra de Deus diz que Deus olhou para a raça humana, não viu o justo sequer. Deus olhou para a raça humana, não viu o justo sequer. Nenhum para bater no peito, eu sou justo. Nenhum, estava todo fundado no pecado, perdido, condenado. Aí Jesus, lá naquela glória, sentado à direita do Pai, aquele que o capeta olhou para Jesus e invejou ele, queria ser igual a Deus, teve inveja de Jesus, aí despencou lá de cima. Aí Deus vê que nenhum era justo.
Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? A palavra de Deus mostra. E ele se prontificou. Aleluia. Jesus, ele próprio se prontificou. Pai, envia-me a mim. Ô meu filho, você sabe que condições que você vai chegar lá? Sabe como? Envia-me a mim. Enviou Jesus. Sabe como? Igual eu e você. Nasceu da Virgem Maria. Cresceu igualzinho eu e você. Sujeito a qualquer tipo de pecado. Ele veio como ser humano. Deus enviou Jesus. E ele estava aqui, ó, como ser humano. E ele falou assim para nós: quem de vós me convence de pecar? Quem? E para nossa vergonha e vitória, aleluia, ele foi 100% ser humano, venceu o diabo, morreu na cruz do santo, Deus ressuscitou do morto. Então todo aquele que aceitar o que Jesus fez a nosso favor vai ser ressuscitado naquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar aqueles que te aceitaram, buscar aqueles que converteram a ti. Nós te esperamos. Maranata, aleluia. Tá vendo aqui? Aí você acha que pessoas que não aceitaram Jesus, você acha que pessoas que não é cristã, que não aceitou Jesus, vai ter interesse em ler isso aqui? Deixa Deus tirar o Espírito Santo dos crentes, pra você ver se vai ter interesse nisso aqui. É melhor comprar jornal na banca, é melhor sentar, ligar a televisão lá, assistir lá jornal, pra ficar por dentro das coisas corriqueiras do planeta Terra. Você lembra da Nabucodonosor? Cartão postal da Babilônia. Monarca da Babilônia, da primeira capital mundial. Lembra dele? Deus tirou ele do quê? Deus tirou o espírito de entendimento de Nabucodonosor, foi passar capítulo. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem. Jesus fazendo a pergunta para ele, e nós fazemos aqui, baseado no texto bíblico, a mesma pergunta para vocês que não aceitaram Jesus. Por que vocês não entendem a linguagem de Jesus, que está escrito? Por que vocês não entendem que Jesus disse, afirmou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Por que não dá ouvido que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que não dá ouvido? Por que não dá ouvido a palavra que diz: aquele que tem Jesus tem a vida eterna, mas quem não tem Jesus está morto? Por que não para pensar, analisar isso aqui e aceitar isso aqui? É isso que está acontecendo com aquele grupo religioso que afirmaram que cria em Jesus. Está escrito aqui, ó: muitos creram nele. Foi onde Jesus começou a conversa. Vocês querem ver? Cremos. Nós cremos, Senhor. Então, peraí, tem umas perguntas para fazer. Começou a fazer perguntas. Aí eles começaram a expressar. A boca fala, o coração tá cheio. Começou a tirar do coração. O nosso pai Abraão era nascido da prostituição. Por que não entendeis a minha mensagem? É claro, como é que a pessoa vai entender essa mensagem se o Espírito Santo é quem nos ensina, se ele que é o autor, o intérprete e o professor desta palavra? Então, para eu e você entender a Bíblia, tem que aceitar a Jesus, para ele liberar o Espírito Santo que desceu, que é o mestre, o professor, o intérprete desta palavra. O bairro Santanense, Itaúna, Itaúna, ai Itaúna, ai Itaúna,
Itaúna! 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 Isso aqui é história de carochinha, meu irmão. Vocês acham que isso aqui é história de carochinha? Porque não entendeis a minha mensagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Por não poder ouvir a minha palavra. Tem gente que não tem poder para ouvir a palavra de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Porque tem os ouvidos espirituais tapados. Tem o coração fechado. Coração fechado. Jesus disse: eis que eu estou à porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele, faremos dele morada. Morada. Jesus desceu em forma do Espírito Santo para morar no seu coração. Para morar no seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Vós tende por pai ao... Ai, agora você vai ver o bicho pegar. Agora você vai ver que está falando que Abraão é nosso pai. Quando Jesus apertou mais um pouco, Deus é o nosso pai. Agora você vai ver quem que Jesus vai chamar de pai deles. Ah, tá preparado? Para casa. Pegou a Bíblia aí? Eu vou ler aqui uma passagem. Uma passagem agora chocante. Chocante. Você vai ficar surpreso com a resposta de Jesus. Aqui você vai ver no versículo 44. Vós tende por pai ao diabo. O quê? O quê? Jesus falou isso com os judeus. Amém. Jesus falou que o pai deles é o diabo. É o diabo. Se ele tivesse aqui, nós ia processar ele. Nós ia levar para o programa de televisão, abrir o inquérito, levar ele no fórum, processar Jesus. Falar que o diabo é o pai deles, nós ia processar, não é, gente? Olha lá, não é? Nós ia meter ele no processo. Ainda mais no Brasil. Ainda mais aqui nesse país. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ó, Jesus, só, pai de vocês é o diabo e vocês querem satisfazer o desejo deles, porque vocês querem me matar. Ele é homicida. Desde o princípio, ele é homicida. Ele é homicida. E o pai de vocês é ele. E vocês querem me matar? Fala que é filho de Abraão. Abraão exaltou em ver o meu dia. Se Abraão tivesse aqui, não queria me matar. E vós querem me matar. E fala, não, seu pai é Abraão. Pai de vocês é o capeta. É o diabo. Aí Jesus pegou pesado, é? Jesus aqui pegou pesado, hein? Não pegou? Vocês estão surpresos aí? Tá vendo aí como é que é o negócio? Então não fica parado aí não, meu irmão. Vai aceitar a Jesus. Vai conhecer a verdade. Que a verdade está aqui na palavra de Deus. A verdade não está no discurso do padre, não está no discurso do pastor, do reverendo, do mestre. A verdade não está no discurso do papa, do padre, do pastor, do bispo, do reverendo, nem comigo. A verdade está na palavra de Deus. Aqui que está a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que não conhece essa verdade. Aí vai conversar com eles, dá isso aqui, ó. Se com Jesus teve esse impasse com aquilo que Jesus estava ensinando para os judeus, para os religiosos, trouxe essa resistência da palavra dele, jamais de nós os crentes para pregar para muito que não é crente. Nós cristãos, está pregando para muitas pessoas que não são cristãos, eles estão sempre resistindo.
Tu tá resistindo a Deus, não é nós não. Nós prega para vocês que não aceitaram Jesus. Vocês conferem aquilo que nós pregamos para vocês. Nós falamos de Jesus para vocês, que é necessário de vocês nascer de novo. Vocês converter, aceitar o Espírito Santo nesse dia de Pentecostes. Em vez de vocês resistir, para com isso. Pergunta para nós, aonde está escrito? Nós vamos falar para você, na Bíblia. Em que livro? Nós vamos te mostrar na Bíblia, capítulo. Nós vamos te mostrar na Bíblia, versículo. Nós vamos te mostrar na Bíblia. Eu quero discutir com os crentes. Então fica, sua criatura. Ser criatura condenada não se torna filho de Deus, não. Fica na posição que vocês estão. Fica. Tudo vai bem enquanto o rei não vem. Maravilha. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio. Você vê aqui que Jesus nomeou o diabo como pai deles, chamou o pai deles de homicida. Homicida, ao contrário que Deus, Pai lá do céu, enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Aleluia. É o contrário do pai deles. O pai de Jesus enviou ele para morrer no seu lugar. E o diabo, que é o pai deles, quer matar. Que ironia. Ô sapão santanense. Santanense, acorda! Ô Itaúnense, acorda, Itaúna! Acorda! Eita Pedra Negra, que é o nome Itaúna. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade. Não firmou na verdade. Saiu da verdade, pecou. Começou a ser igual a Deus. Foi despecado lá de cima. Foi rejeitado. Ele não firmou na verdade. Ele não firmou na palavra de Deus. O vosso pai é homicida e não firmou na verdade. Nós, os cristãos, tem que ficar firme na verdade que é Jesus. Ele é a verdade. Jesus é que é a verdade. Ele que é a verdade. O resto é mentira, é ilusão. Passa. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu repito aqui, que o salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Esse bairro santanense tem feito isso. Você, morador aqui em Santanense, tem procurado guardar essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Morador de Itaúna, vocês têm procurado guardar essa palavra em vosso coração para não pecar contra Deus. Os opositores nesse bairro, os opositores à palavra de Deus, esse bairro vai ter sua paga. Os opositores da palavra de Deus aqui em Itaúna vão ter as suas pagas. Aleluia. Glória a Deus. Então, se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Não há verdade do diabo. Jesus disse: não há verdade do vosso pai. Não há verdade nele. Não há verdade nele. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Por isso que quando Jesus tirar os crentes, por isso que quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai ser eleito o anticristo, o governador mundial, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem da mentira. Porque não há verdade nele. Quando ele profere, quando
ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Devemos correr para a verdade. Ouça, santanense, santanense, ouça a palavra de Deus. Ele está voltando. Jesus está voltando. Isto não é história de carochinha. Presta atenção. As coisas já estão funilando para a raça humana. Ele está voltando. Mas, diz Jesus, porque vos digo a verdade, não me credes. Está vendo aqui por que muita gente não aceita Jesus? Porque não quer ficar na verdade. Tem muita gente que não conversa Jesus porque não quer saber da verdade, que a verdade é Jesus. Devemos seguir a verdade que é Jesus. Nascer de novo, entrar pela porta que é Jesus. Ouça bairro santanense, ouça morador santanense, tem a santa paciência, aceita Jesus, entra pela porta que é Jesus. Isto aqui não é história de carochinha, não. Isto aqui não é história de carochinha. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós, diz Jesus, quem dentre vós me convence de pecado? Está vendo aqui? Jesus fez uma pergunta naquele dia. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Está vendo o que Jesus está falando? Se eu vos falo a verdade, por que não credes em mim? Quantas pessoas não creem em Jesus? Das suas práticas, das suas atitudes, com todo respeito, gerenciando as suas próprias vidas, que ninguém tem conta com ela. Aonde é paraíso? Você já conferiu na Bíblia? Aonde é paraíso? Aonde é paraíso? Jesus disse, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, acha-la. E aí? Precisa explicar isso aqui? Precisa explicar isso aqui? Não! Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Aí uma pergunta. Essa pergunta vale para quem não é crente em Jesus. Essa pergunta vale para quem não converteu ainda. Você nas redes sociais, com todo respeito também. Essa pergunta vale para quem não aceitou Jesus ainda. Porque não aceitou Jesus, não acredita, estou esperando ele parar lá toda vez, São Jesus. Aqui está uma pergunta para vocês que ainda não converteu a Jesus, não entrou pela porta, não nasceu de novo, não crê nele, na sua palavra, não abre o seu coração para ele. É para você nessa pergunta, não é para crente não. Nós já crê nele. Deixa eu tornar a ler aqui. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus? Agora escuta essa. Quem é de Deus, diz Jesus? Escuta. Olha aqui o versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Jesus, acima aqui, falou para eles: tudo que eu vos falo que eu ouvi do meu Pai. Tudo que eu digo, eu ouvi dele. Eu ouvi dele. Eu estou aqui falando para vocês, diz Jesus, é porque eu ouvi do meu Pai. E a coisa mais grave para aqueles que não ouviram a palavra de Deus é que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito é vida e espírito.
Você consegue matar uma coisa espiritual? Você consegue matar uma coisa espiritual? Não! Não foi para isso que ele veio. Morreu na cruz para salvar a sua alma do fogo do inferno e do lago do fogo de toda a eternidade. Porque a sua alma, ela é vivente. Paulo diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Por isso a palavra de Deus diz: levanta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá na verdade. Tá entendendo? Você morre agora, sua criatura. A sua alma é eterna. Ou ela vai para o inferno por rejeitar Jesus, ou ela vai para o céu. Porque Jesus é o caminho do céu. Aí vocês que escolhem. Achei que a história de cara cheia isso aqui. Achei que isso aqui é brincadeira. Achei que isso aqui é mais um maluco pegando na praça, a sua. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais. Tem alguém aqui que está deixando entrar no ouvido sem outro? Tem alguém aqui igual o povo de Israel lá, os religiosos, ouvia Jesus falar, mas não dava. Me cansa daqui, do Luciano. Se tivesse aqui essa fala, serviria para você. Muitos de vocês, com todo respeito, aí nas redes sociais também. Quantos de vocês ouvem pregação falando de Jesus para vocês, entra no ouvido e sai no outro? O que vai parar isso? Você acha que a sua atitude é certa, correta? Porque você escolheu assim. E Deus vai respeitar você. Vai lá na frente, sabe o que a Bíblia diz? Há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Há caminho, ou seja, há escolhas para o homem que parece ser a correta, a certa na cabeça dele. Vai lá no fim é a morte. Então, escolher a vida ou escolher a morte. Jesus é a vida, o pecado leva à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele paga bem, hein? Ele paga bem, hein? A morte. A morte. Que pagamento. Que pagamento. Se o salário do pecado é a morte, e como de fato é, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Se o pecado, se a morte é o salário do pecado, o que Jesus fez? Morreu, pagou no seu lugar. Pagou a dívida. Você não aceitar Jesus, você vai ter um pagamento. A morte. Se vocês não aceitar, não converter a Jesus, vai ter um pagamento. A morte. Aí Jesus foi lá, assumiu no nosso lugar a morte. Já pagou, já está pago. Jesus diz: aquele que crê no Filho, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você quer viver? Você quer ter vida eterna? Vai crer em Jesus, vai aceitar a Jesus. Meu Deus do céu, Jesus da glória, Pai eterno. Vamos terminar aqui. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Tem gente que não pertence a Deus, tem gente que não é de Deus. Assume. Será que você é um deles? Faz um exame
da sua consciência. Meu Deus, será que eu sou um deles? Será que eu sou de Deus ou não? Faz um exame. Responderam, pois, os judeus. Aí você vai ver o que eles responderam. Responderam, pois, os judeus. Eles disseram, não dizemos nós tem que és samaritano e que tens demônio. Amém? Já achou que Jesus está endemoniado? Já estava interpretando os conselhos de Jesus de uma pessoa endemoniada. Tá vendo aqui? Assim tem muitas pessoas, infelizmente. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Jesus diz, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julguem. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Tá vendo aqui você que não aceitou Jesus? A Bíblia já mostra como é que você obtém a vida eterna em Jesus. A Bíblia está mostrando, basta vocês dar ouvido à palavra de Deus. Basta vocês abrir o coração. Por que você acha que tem crente pregando para você que não é crente? Você já leu na Bíblia por quê? Isso é um fenômeno. Se depender de nós cristãos, ele não está pregando para você. Mas o apóstolo Paulo diz, como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Para vocês se converter, vocês precisam ouvir a pregação do Evangelho. Para vocês nascer de novo. Para vocês entrar pela porta que é Jesus. Para vocês serem convencidos pelo Espírito Santo. Que aceitaram a Jesus. Tem que ter pregadores. Tem que ter homens e mulheres que pregam para vocês que não são crentes. Assume sua criatura. Pois Jesus é quem nos comissionou a pregar para vocês que não aceitou a Ele. Sabe como? Ele diz, e de pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. É complicado. Com 2 minutos estou terminando. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu diz, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram. Quem te faz tu ser? Vou terminar aqui. Vai com essa para casa.
Tá vendo aqui? Eles disseram para Jesus: pera aí, você está falando que aquele que guarda a tua palavra não provará, vai provar a morte? Aí eles disseram para Jesus: Abraão, nosso pai, morreu, os profetas morreram, como é que tu fala uma coisa dessa? Mas aí, para finalizar aqui, você vai entender a seriedade dessa afirmativa, das falas de Jesus. Você vai ver a seriedade o problema daqueles que rejeitam essa palavra. Porque Jesus, ele é a ressurreição. Jesus, ele é a ressurreição. Jesus, ele é a vida. Ele veio aqui morrer do meu e do seu lugar. Você pode pegar esse vídeo aí, ó. 9/7/2023. Ele é a segunda parte daquele de ontem. De 8/7/2023. Esse aqui, ó. Jesus é maior que Abraão. Parte 2. O outro é parte 1. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por ter dado esse bairro santanense, mas esta rica oportunidade de ouvir a ministração da Tua Palavra. Que o Senhor possa, Pai querido, através destas palavras, pelo Teu Espírito Santo, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quero agradecer a todos vocês e também, como sempre, mais uma vez, com todo o amor e carinho, quero agradecer o pessoal das redes sociais, né? Os inscritos, os que não se inscreveu, mas está tendo acesso aos vídeos. Muito obrigado. Estamos orando por vocês e ajuda mesmo a divulgar essa obra, porque Jesus está voltando. Amém. Vamos trabalhar enquanto é dia. Em outras palavras, vamos trabalhar enquanto temos essa oportunidade. Amém. Aqui no Brasil, isso aí, nossa Deus, aleluia. Muito obrigado. A paz do Senhor. Vou dar um grau aqui para vocês conhecerem a Pracinha de Santanense.